Bom dia, turma! Hoje, dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira, nossa aula de português. E vamos iniciar o nosso livro módulo 3, ok? Terceiro bimestre. E vamos lá, vamos continuar estudando, sem perder o foco, sem preguiça. Vamos iniciar o nosso livro módulo 3 de português, da página 1 até a página 8. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Página 2 do primeiro capítulo está aqui falando a família da gente. Aqui tem um coraçãozinho da nossa página e tia Aline também colocou um coração aqui para você. Vamos lá. Família. Família é sempre igual. Família é sempre igual, mesmo sendo diferente. Família, grande ou pequena, tem sempre o jeito da gente. Família em que se nasce como quem vem assim de repente, que espera e abre os braços recebendo quem chega contente. Família, a minha, a sua, a nossa, é sempre a mesma. Não importa se é igual ou diferente, porque a família está no amor que a gente sente. Esse é um texto lindo, né? É especialmente produzido pela autora para esta obra. Então, vamos lá. Aqui, na página 4, tem esse retrato da família, tem a separação silábica, família. O que seria uma família? Família é um núcleo formado por pais e filhos ou parentes. Geralmente, denominamos assim uma família aquelas pessoas que moram conosco. Por exemplo, aqui na casa da tia Aline, mora a tia Aline, mora os meus 2 filhos e também mora o meu esposo. Então, são 4 pessoas na minha família aqui dentro da minha casa. E na sua família, mora quem? Você, a sua mamãe, você ou seu papai, ou às vezes você mora com a sua vovó, não é mesmo? E com o seu vovô. Nós também chamamos de família um grupo de coisas que apresentam características comuns, né? Esse grupo está sendo relacionado à família de palavras da mesma família, ok? Não são de pessoas, são de palavras. E aqui no 1, essa família está relacionada a pessoas. Vamos lá. De acordo com a leitura do verbete aqui, ó, família também representa um grupo de coisas que apresentam características comuns, né? Grupo de coisas que apresentam características parecidas, semelhantes. Por exemplo, qual é o grupo da família de brincar? Brincadeira, brinquedo, brinquedoteca. Qual é o grupo da família de costurar? Costureira, costura. E de cantar? Cantor, né? E de inventar? Inventor. É o grupo da palavra, é o grupo da mesma família de palavras, ok? Qual é o grupo da família de criar? Criação. E de jogar? Jogador, jogada, ok? Vamos para a página 5. O medo da Bia. Todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Olha aí que lindo. Meu nome de verdade é Aline. Mas lá na sala de aula, sabe qual é meu nome? Que todo mundo chama e eu gosto?
tia Aline. Não é assim? Então vamos lá. Aliás, essa história de falar a verdade tem histórias. Uma delas é o que acontecia comigo todos os dias lá na escola. Sou filha adotiva. O que é isso? É uma filha do coração. Ela não foi gerada pela mamãe, não nasceu da barriga da mãe, mas a mãe a escolheu para morar com ela na mesma família, e isso é um processo de adoção, ok? Mas eu não fico falando isso à torto e à direito por aí. Não precisa. Sempre fui querida por meus pais, que parecem até a torcida do Corinthians, loucos por mim. Não fico contando esse caso, que não significa que escondo de alguém. Minhas amigas todas sabem. Aí é que começa a história. Tem uma amiga, a Milena, que faz questão de lembrar. É sempre a mesma coisa. Toda vez que encontramos uma pessoa nova, lá vai ela contar o que parece ser segredo. Foi assim com a Manuela e com o Lucas, quando mudaram para a nossa escola. Nem começamos a ser amigos direito, e a Milena fez questão de dizer: sabia que a Bia é adotiva? Sabia que a Bia é adotiva? Ah, como eu fiquei irritada. Era uma mistura de tudo. De tristeza, de mágoa, de medo. Bom, essa parte eu não tinha contado ainda. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo. Rodou em volta de mim, se esparramou no tapete e me encarou com aquela cara de quem diz: vai encarar? Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, não só para dominar esse medo metido à besta, mas para Milena parar de ser tão boba e me fazer sofrer. Olhei bem nos olhos do meu medo, tomei coragem e fui para a escola no outro dia, decidida a ter uma conversinha com a Milena. Claro que ele foi comigo e não desgrudou um segundo. Dessa vez, fui eu que encarei a Milena. Só falei quando ela me perguntou: o que é, Bia? Tá doida? Aí eu aproveitei. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Porque você não nasceu da barriga da sua mãe. Nessa hora, peguei meu medo pelo rabo, segurei bem forte e dei minha cartada final. Por acaso você saiu da barriga do seu pai para chamá-lo de pai? Por acaso você saiu da barriga? Foi assim que eu acabei de vez com aquela ladainha. E ainda dei uma lição no meu medo. Claro que muitas coisas depois disso aconteceram. Dava até para escrever um diário, ou um biário, como eu o chamaria. E claro, o diário do meu medo, um medário. Mas essa é outra história. Página 6. O que significa dizer que a Bia, personagem da história que você leu, é filha adotiva? Significa dizer que ela não nasceu da barriga da sua mãe, mas ela foi escolhida para ser filha do coração, ok? Número 2. O que estava incomodando a Bia? O que deixava a Bia incomodada? Sabe o quê? A atitude de Milena de contar para todo mundo que ela era filha adotiva. Questão 3. Qual é a sua opinião sobre a atitude de Milena? Você acha legal?
a Milena contar para todo mundo que a Bia era filha adotiva? A tia Aline não acha legal, acha desnecessário ficar contando essa característica da Bia, né? Número 4. Além de encarar a amiga, o que mais a Bia teria que encarar? Lembra que ela estava cheia de medo? Então ela teria que encarar o próprio medo. Número 5. Releia. Ah, como eu fiquei irritada. Era uma mistura de tudo, de tristeza, de mágoa, de medo. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo foi embora comigo. Nesse trecho, o que significa foi embora comigo? Significa que naquele momento o medo a acompanhava, o medo estava com ela, ok? Página 7. Releia o início da história de Bia e depois responda. Todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Aliás, essa história de falar a verdade tem histórias. Uma delas é o que acontecia comigo todos os dias lá na escola. Em uma história oral ou escrita, oral, falada ou escrita, registrada, igual essa, aquele que conta é o narrador. Quem conta a história? O medo da Bia é quem? É a própria Bia, é a própria personagem do texto. Questão 7. O que Bia fez para dominar o medo que estava sentindo? O que ela fez para dominar, turma? Ela encarou o medo e teve uma conversa com a Milena. Ela não fugiu do medo. Ela encarou o medo e teve uma conversa com a Milena. 8. Se você fosse amigo de Bia e ela não tivesse tomado uma atitude, o que você poderia fazer para ajudá-la a se defender? Pensa, você é amigo de Bia e ela já está incomodada que a Milena todo dia contava na escola que ela era filha adotiva. Bom, se fosse comigo, eu iria escrever assim, ó. Eu iria conversar com a Milena para não ficar falando para todo mundo que a Bia era adotada. Questão 9. Você acha que Bia foi corajosa? Eu acho. Por quê? Porque ela enfrentou o medo. Questão 10. Em que momentos você acha que é preciso ter coragem? Em que momentos você acha que é preciso ter coragem? Você sabe qual é o momento que a tia Aline acha que tem que ter coragem? Aquele momento que você precisa tomar uma atitude, que você está com medo de alguma coisa, mas você precisa ter coragem para enfrentar o medo. Página 8. Como eu fiquei irritada. Era uma mistura de tudo, de tristeza, de mágoa e de medo. Bom, essa parte eu não tinha contado ainda. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo. Aqui o pensamento dela, ó, de medo. Olha a carinha dela de medo. Questão 8. Você concorda com a Bia? Você concorda com Bia quando diz que todo mundo tem medo? Sim. Quais são os medos mais comuns? Medo do escuro, não é? Medo de não tirar uma nota boa na prova. Medo do coronavírus. Não é o medo comum hoje em dia? Por isso que a gente está tendo aula online, por isso que a gente usa máscara, por isso que a gente lava as mãos toda hora, usa álcool em gel. Em sua opinião,
Por que as pessoas sentem medo? Eu acredito que seja porque é algo natural do ser humano. Assim como você sente felicidade, alegria, tristeza, você também sente medo. O que você acha que se deve fazer para se livrar do medo? Eu acho que para você se livrar do medo, você tem que tomar uma dose de coragem. Ok? Então, você vai escrever um parágrafo aqui na página 8, registrando todos essas quatro perguntas, ok? Na nossa folha do dia 17, tá assim, ó. Número 1, complete. Em uma história oral, ou seja, falada ou escrita, aquele que conta é o narrador, como foi o caso da Bia. Ela narrou a própria história, ok? O que é família para você? É uma resposta pessoal, você vai pensar e você vai registrar. Para tia Aline, o que é família? São pessoas que moram próximos da gente, são pessoas que moram na mesma casa e principalmente pessoas que se amam e se respeitam, ok? Número 3. Releia o trecho do texto. Depois marque a alternativa correta. Foi assim que eu acabei de vez com aquela ladainha e ainda dei uma lição no meu medo. Nesse trecho, ladainha significa o quê? Ficar quieto ou falar bastante? Significa uma falação, ok? Número 4. Você conheceu a história de Bia, uma menina que teve que aprender como enfrentar algumas coisas como o medo, por exemplo, né? Agora eu te pergunto, em que momentos você acha que é preciso ter coragem? Que momento você acha que é preciso ter coragem? Você vai pensar e essa é uma resposta individual que você vai registrar aqui, ok? Essa é a nossa aula do dia 17 de agosto. Turminha, um beijo, fiquem com Deus.